Amém, irmãos? Amém. Mais uma vez, quero cumprimentar o povo de Deus na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu já cumprimentando a igreja hoje, né? Na escola dominical, mas nem todos estavam presentes, né? Então, que você possa estar aí com o seu coração voltado para Jesus nessa noite, porque Ele quer falar contigo. Ele quer continuar trabalhando de uma forma especial, conservando aquilo que falamos na escola dominical, né? Conservando as raízes que estão apodrecendo. As raízes doutrinárias estão apodrecendo. Que nós possamos resgatar um bom fertilizante para resgatar a planta. Chama-se uma boa dose de aplicação de amor. Amor? Não um amor erótico, mas o amor fraterno. É isso que resgata. Quando Israel foi cortada, a árvore chamada Israel fosse cortada, o tronco ficou um tronco. Isaías capítulo 11, versículo 2. Mas no tronco de Jessé, nasceu um rebento, e das suas raízes um renovo. Nasceu novamente a árvore de vida, para que a porta seja aberta para você enxertar nesta árvore que se chama Jesus. Nesta noite nós vamos continuar falando da preocupação de Paulo. Já falamos na quinta-feira, no Bairro Dourado, né? Da preocupação de Paulo com os conteúdos doutrinários que acontecem nos dias de hoje. Já estava falando da preocupação de Paulo, então vamos continuar falando um pouco dessa preocupação dessa noite. Qualquer um que está na frente da obra de Deus, no caso, agora eu preciso da oração de cada um de vocês. Igreja, é verdade. Eu preciso da oração de cada um de vocês. Cada pregador levantado pelo Senhor Jesus para transmitir a tua palavra depende da oração de cada um de vocês. Sabe por quê? E para quê? Para que você não afaste deste conteúdo doutrinário do Senhor Jesus. Palavra de Deus não pode ser acrescentada nem diminuída e nem torcida para arrumar situações. Abramos a nossa Bíblia no livro do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, aí no capítulo 3. Tessalônica, ali na região norte da Grécia. A preocupação do apóstolo Paulo com o povo de Tessalônica. Ali ele clamava, igual ele clamava em outros lugares, Filipos, outras cidades ali da Grécia. Ele clamava também pelo povo de Tessalônica: orem em nosso favor. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, outra hora eu estou lá. Clamem em meu favor nas minhas viagens, porque eu vou enfrentar o inimigo por aí afora. E Jesus falou que o inimigo seria da própria casa, né? Hoje é irmão contra irmão. Você pensa que muitos irmãos não acham ruim quando você prega essa doutrina? Não acha, não, está me atrapalhando. Mas de maneira alguma podemos abrir mão daquilo que Jesus nos ensinou, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, é Paulo pedindo oração, pedindo ajuda, irmão. Nessa noite, eu preciso da sua ajuda de cada irmão, para que eu possa transmitir algo para vocês. O apóstolo Paulo cita em outro texto: orem por mim, por nós pregadores, para que Deus possa abrir a porta da palavra. Abrir a porta da palavra. Por quê?
porque é a palavra que vai alimentar o povo, nem só de povo e de homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então diz o apóstolo Paulo aí, ó, no versículo 1: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Assentai-vos. O apóstolo Paulo, diante daquela multidão, ali no povo ali da igreja de Tessalônica: vocês, igreja, orem em meu favor, orem em favor de Barnabé, orem em favor de Silas, tipo assim, né? Sempre nessa hora já tinha saído para outras bandas. Orem em favor de Tito, em favor de Timóteo, igreja. Você ora em favor desta equipe que Deus levantou. Não foi eu que levantei, não, eu apenas consagrei. Mas eu não posso fazer nada sem Deus. É Deus que opera tudo em todos para um caminho vitorioso. Então, ora em meu favor, ora em favor de todos os pregadores que têm trabalhado com sinceridade para defender esse evangelho até debaixo d'água. Defender a sua doutrina do Senhor até debaixo d'água, se for preciso. Porque Jesus tinha falado antes que ia aparecer muitos, né? O apóstolo Paulo veio e falou o mesmo depois: vai aparecer muitos mercadejando a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter essa visão do apóstolo Paulo dentro de nós e olhar sempre o evangelho não é fonte de renda, mas sim fonte de salvação para todo aquele que crê. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ore por nós, para que se propague, para que não fique só aqui. Esses grandes acontecimentos, irmão, quantas e quantas pessoas começam a congregar. Está aí nosso irmão Elcio, né? Ele via no muro das drogas, está aí, ó, com a bênção de Deus nas suas mãos. Quer dizer, quantos e quantos aqui no nosso meio com a vitória em suas mãos. Mas isso não pode acontecer só na vida do nosso irmão Elcio, nem na vida de todos aqueles que têm recebido as suas bênçãos aqui. Tem que propagar isso por aí afora. Muita gente que o inimigo tem levado para a derrota, o Senhor quer dar a vitória. E para isso acontecer, o evangelho tem que progredir por aí afora. Tem que propagar, na linguagem do apóstolo Paulo, por aí afora. Tem que sair, porque a vitória está aqui. Porque a hora que você ouve a palavra de Deus e nela crê do jeito que está escrito, é certeza de vitória. Lá em João 8, João 7, capítulo 38, o que está escrito lá? Quem crê em mim, mas como diz a Escritura, não é crê em mim através de algo, não. Crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirá rios de água viva. Então, aquele que tem sede, quantas e quantas pessoas têm uma sede espiritual por dentro? Está faltando sede, faltando algo. Às vezes tem até dinheiro, mas está faltando algo. Tem alguma coisa incompleta. Mas Jesus disse em 7,37 de João: todos que têm sede, venham a mim e bebam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirá rio de água viva. Então a preocupação do apóstolo Paulo era defender a sã doutrina do Senhor Jesus. Ele sempre falou: eu não estou aqui para dar para vocês mandamento novo, mas eu vou passar para vocês, na própria leitura da Santa Ceia, vocês vão ouvir nessa noite, eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Eu não posso mudar nada. Eu não posso mudar nada. Eu estou fazendo aqui aquilo que o meu Senhor, que o seu Senhor fez há tempo atrás. Eu não estou acrescentando nada. É por isso que ele queria dizer para a igreja de Corinto, né? Ali também na Grécia. Então, o que ele diz? É no versículo 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Se a pessoa não tem a mesma fé, é claro que a fé não vem por acaso. A pessoa que vive no mundo, não existe uma fé viva, porque a fé, ela vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É assim que está escrito.
é assim que cumpre na vida de cada um. A fé, ela vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo encontrava muitos obstáculos no caminho por onde ele andava. Quantas dificuldades a gente enfrenta, irmão, para levar o evangelho para as pessoas que têm difícil acesso até ele? É difícil, irmão. É fácil você sair daqui de quarta-feira cansado do serviço, pegar a estrada, enfrentar farol alto, ir lá para o meio daquele povo lá, onde não existe recurso financeiro. Irmão? O negócio não é fácil não. Mas, tendo no coração uma boa dose de amor, consegue. Consegue. Então, obstáculo vai encontrar no caminho. Pedra de tropeço vai encontrar no caminho. Quem é a pedra de tropeço? Quem é a pedra de tropeço do Senhor Jesus? Aquele que tem uma pedra de tropeço para tropeçar o povo do Senhor Jesus? Vocês sabem quem é que é? O inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas. Mas Jesus falou assim: ai daquele que faz tropeçar um desses pequeninos. Ele já está condenado. E tenta levar muitos, usando muitas pessoas, o ser humano, né? Não precisa de ele usar a serpente mais. Está usando o ser humano para prejudicar a própria evangelização. Ele está tentando parar a evangelização. Através de quê? Escândalo. Escândalo. Está tentando parar. Então, diz o versículo 3: todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Não adianta o maligno levantar contra ti, né, com fofoca, querendo te condenar. Quando acontecer isso, você lembra de Romanos 8:31. O que está escrito lá? Se o Senhor é quem será contra nós? Se você está obedecendo a palavra de Deus, você não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo. Igual uma certa vez, eu estava nas escolas aqui, já vou guardar uma pessoa, está dizendo do irmão Paulinho. Eu vou matar ele. Eu bati com a cabeça dele nas escolas ali. Vai matar o quê? Vai matar o quê? Jesus está aí para dar vida, é Ele que pagou o preço por essa vida. Você não vai matar ninguém. Então, Deus peleja por você. Aleluia. E é Ele que te dá a vitória diante do inimigo. Você não tem força para lutar, força física para lutar com uma pessoa endemoniada. Mas Deus vai te dar força, você dá uma palavra e Ele cai por terra em nome de Jesus. Porque, por isso que diz em Efésios 6:10: revesti, pois, das armaduras de Deus, jejum, oração, palavra de Deus, para que vocês possam resistir esses dias novos. Para enfrentar o maligno, tem que estar revestido das armaduras de Deus. Quando aquela criança enfrentou o gigante, não é com lança, não é com espada que deu ele a vitória, não. Foi lança, nem vitória, nem o colete de prova de bala, não, vamos colocar assim, não é nada disso não. Você vem diante de mim armado de todo jeito, gigante, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, certamente você vencerá todas as batalhas. Todas as batalhas. Então, diz o versículo 4: nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuarei a fazê-las. Vocês vão continuar fazendo aquilo que nós temos ordenado, porque nós temos ensinado, não segundo nós, mas segundo aquele que nos chamou. Então diz o versículo 5: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Se o seu coração for conduzido no amor, está vendo? O amor está na frente de tudo, né? O amor, ele vence tudo. O amor, ele vence o ódio. Jesus venceu o diabo lá na cruz com amor. Amor por nós.
É assim que ele venceu o diabo. Então, que o Senhor conserve o seu coração em amor, transporta você para aqui, para ali, sempre em amor, para que Jesus esteja morando dentro de você 24 horas por dia, dirigindo a sua vida. Porque se há amor no teu coração, Jesus está ali fazendo morada permanente. Aleluia. Igual diz o Senhor, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, né? Todo o entendimento e tal. Mas, ponto final, não. E o próximo, como aqui, mesmo. Não é ponto final, vírgula. Para falar que ama a Deus, tem que amar o próximo a si mesmo. Então, é uma preocupação que nós temos com o próximo que está sofrendo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. O Evangelho tem que propagar, para que o povo saia do sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo, por quê? Não conhecem o poder que existe no Evangelho. Depois que você ouve o Evangelho, há uma transformação. Mateus 22, 29. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando começa a conhecer as Escrituras, você vai fazer uma prova com Deus. Eu vou passar a obedecer isso e isso. Isso é só a primeira vez, para ver se é certo. De repente, Deus prova para você que o que está escrito é verdade. Aí a sua fé tende a só crescer cada dia. Tende a só crescer cada dia. Aí, Paulo começa a exortar aqui no versículo 6, exortação à prática de vários deveres cristãos e pessoais, e sociais e coletivos. Então, o apóstolo Paulo dá um lembrete aqui para o povo de Tessalônica: os deveres de um verdadeiro cristão. Se fugir disto, tem coisa errada. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu vou exortar vocês, para vocês adquirirem esses deveres. Se está faltando algum, encaixe. Encaixe aí, verdadeiro cristão. Por quê? Nós temos que ser exemplo, para que todos possam seguir o nosso exemplo, que é o exemplo de Cristo. E diz o versículo 6: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos... olha bem, irmão, não está falando para você ficar de mal para ninguém, não, né? Vamos ficar bem ligado nesse ensinamento. É uma palavra doutrinária, é forte, né, irmão? É forte, mas está escrito. Não adianta. Tenho certeza que muita gente não lê isso, não, porque é forte. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de nós recebeste. Quantas e quantas pessoas abandonando as raízes tradicionais daquilo que Jesus ensinou? Quantos abandonando? Aí, não, está acontecendo. Lá acontece isso e aquilo é diferente. Por quê? É vocês que estão certos, lá que está errado, lá está certo, vocês que estão errados. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não está falando para ninguém ficar de mal com ninguém. Não, vai Senhor, tudo bem. Mas afastar um pouco. Afastar um pouco, que a coisa está ficando feia. A cada dia o inimigo tem soprado muito. Então nós vos ordenamos, irmão, em nome do Senhor Jesus. Ele usa o nome de Jesus para não achar que está jogando ninguém, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Quantas coisas desordenadas você vê no dia de hoje? E aquilo serve de chacota para a sociedade. Você anda de ônibus, você só ouve coisa que você não... Todo mundo aí que sabe disso. Você ouve tanta coisa dentro de ônibus aí que você fica triste, porque o Evangelho, ele é puro. Ele é puro. Isso aqui é fonte de salvação. Então,
O ensinamento que nós recebemos do Senhor Jesus. Pois, capítulo 7, versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes, de modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Está vendo como é que o obreiro tem que ser? O obreiro do Senhor Jesus, ele não pode ser desordenado. Por quê? Senão, ele dá motivo para a pessoa que está chegando a andar desordenada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Quer dizer, eu procuro andar assim, sou falho? Sou sujeito a coisa paixão? Sou. Mas vamos procurar o máximo andar reto para quem está chegando aprender conosco, porque nós estamos aprendendo do Senhor. Mas quantas vezes as pessoas estão pregando, as pessoas só colhem aquilo que favorece a ele. Digamos que nós estamos pregando em Mateus capítulo 11. Aí eu chego aqui à frente, aí 11:28. Aí eu olho para frente. Disse Jesus, 11:28 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí a maioria, opa, essa aí é para mim. Glória a Deus, aleluia. Aí vem o versículo 29. O versículo 29. Agora sim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Essa aí não é para mim não, essa aí é para Paulinho. É mais ou menos por aí. Não, essa aí é para mim. Tá vendo? A palavra falou para você. Falou para você, você viu? Não é por aí afora. Então, o que é a nosso favor é fácil. Deus, aleluia. Para mim, isso aí eu vou abraçar, recebo. Em nome de Jesus, recebo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, vai descansado, cabeça erguida, tranquilo. O inimigo que se levou, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Aqui não. Você está tranquilo. O apóstolo Paulo andava de cabeça erguida, porque ele sabe o quanto ele sofreu para chegar até a Cristo, desfrutar desses grandes mistérios. Amém? Ele foi um homem, foi falado na escola dominical aqui, aquele que está aí se gloriando em cima do altar, entendeu? Defendendo, a igreja correndo, defendendo, se gloriando, né? O apóstolo Paulo, olha como é que ele falou assim: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, e lá ele ouviu coisas inefáveis. Palavras inefáveis, ou seja, palavras de difíceis interpretações. Eu conheço um homem, ele não falou que foi ele. Está vendo, não? Viu? As qualidades do apóstolo Paulo. Ele não falou que foi ele. Eu conheço um homem. Não, para não se gloriar. Toda a honra, toda a glória a Jesus pertence. Só vale agradecer ao nome do Senhor. Aí vem o versículo 8, começa a apertar a coisa aqui, tá, irmão? Começa a apertar aqui. Nem jamais comemos pão. Hoje aqui nós simbolicamente alimentamos o corpo e o sangue do Senhor ali, simbolicamente. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Esta é forte. Esta é forte. Já pensou? Aí, todo mundo aí na preocupação com a gente. Trabalhar, cedo, correr atrás, cada um, suor do rosto, nosso irmão Jorge está aqui, mas na madrugada já estava anunciado. Glória a Deus por isso, porque Deus deu para ele uma bênção. E assim, nosso irmão Júlio também, no mesmo ramo, aqui está, Deus deu a saúde para isso, né? Então, é forte. Você medita depois direitinho nisso aí. Então vem o 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo
em nós mesmo, para nos imitar. Está vendo? Não que nós não tivéssemos esse exemplo. Não que eu estou aqui dirigindo uma igreja. Eu tenho direito, né? Eu estou aqui, amanhã eu estou lá, depois eu estou lá. Não, o pastor tem que ter. A assistência ele chega, na hora que ele está aqui, ele está lá. Quinta-feira ele estava no meu horário, hoje ele está aqui, ontem estava aqui, sexta estava aqui, e aí por diante, quarta ele tem que ir para o fiel. O negócio, não, ele. Então a preocupação do apóstolo Paulo, ele tinha. Não é aquilo que eu falei na escola dominical, 10, 15 salários, porque se um vive com um salário, 2, 3, por que tem que ser 15? Por aí afora. Então, o apóstolo Paulo, não queremos ter. Em outro texto ele falou assim: eu trabalho para não ser pesado aos meus irmãos. Por quê? O povo, quando o apóstolo Paulo perdeu o seu emprego, ele perdeu o seu grande emprego por causa do Evangelho. Para a pregação do Evangelho, ele parou de trabalhar no Sinédrio. Supremo Tribunal dos Judeus. Um salário de juiz hoje, mais ou menos aí. Tá? Um salário de juiz. Aquele alto salário. E depois, o que ele vai fazer? Vai publicitar, fazer tenda. Fazer tenda para sobreviver. Fazer tenda para sobreviver. Então o apóstolo Paulo pregava dificuldade. O Evangelho é dificuldade. O Evangelho é dificuldade. Pegar o Evangelho é você lutar contra o inimigo para tirar a alma das garras dele. E se você não for um cristão modelo, você não tira. Você não tira. Amor em primeiro lugar e sinceridade no Evangelho. Porque o Evangelho ele é sincero. Né? Mas se estava na escola dominical, os dois homens estavam preocupados com a reunião de 3 horas, por quê? Pedro e João no tempo. Atos da Apóstolo, capítulo 3. Preocupado. A vida de pescador hoje é fácil. O atravessador né? Que pega na mão deles e para frente. Chega lá, 4 horas da manhã, você vai chegar na Praça 15, que a gente encostou no barco lá, 4 horas da manhã. Pescou a noite inteira. Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. A vida de pescador é isso aí. É isso aí. 3 horas no tempo, poço vazio. Os dois lá, poço vazio. Ele falou, foi verdade do paralítico. Não, irmão. Nem ouro nem prata. Não tem. Nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, não é nada te enganar. Está vendo, irmão? Isso aí é viver pro Evangelho. Viver pro Evangelho. 7, 8 horas da noite, ir arrumar o barco para ir para o mar. 3 horas da noite, muito tempo. Está vendo, irmão? Por aí afora. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso tudo com quem veio primeiro, que aprenderam de Jesus. Né? Então, livro do versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, e aí? Amém? O que está escrito? Nem? Ele não come. É forte, né? Forte. Agora, não, mas essa é a ideia do apóstolo Paulo. Ele era rude, porque sofreu, ele ficou cego no caminho de Damasco. Deus foi lá, abriu os olhos dele, ele tinha medo. Tá. Quem não trabalha também não come, porque é um decreto do Senhor. Viver com isso, suor do rosto. Ali está no capítulo 3, versículo 10, né? Vai se me dar Gênesis. Não, 3, 19. Nem existia apóstolo, nem sombra de apóstolo Paulo. Aí está 3, 10. E no 3, 19 de Gênesis. Então o que está escrito aí? Pode. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Vendo, irmão, uma coisa como é que é apertada? A palavra de Deus não mudou, não. E está
Jesus é lá no início da história, entendeu? Lá no início da história. Jesus veio cá no meio da história, o verbo fez carne. O apóstolo Paulo já está no fim da história. É o mesmo, não mudou não, irmão. A visão é a mesma, não mudou não. Eu sou o Senhor que não muda. Então, esse é o 10. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Sobra tempo, meu irmão. Sobra tempo. Sobra tempo. A gente sempre falando no trabalho doutrinário, quem não trabalha dá trabalho. Sobra tempo, irmão. Ué, você não trabalha, você não está ocupando a mente. Se você está ali trabalhando, glória a Deus, aleluia, louvando a Deus, pensamento voltado, tudo vai se encaixando nas mais perfeitas medidas. Eu tenho certeza que cada um que está aqui está lá no seu trabalho, está a dona de casa no fogão, o pensamento, você vai ver as coisas encaixando a cada instante. Gente, deu tão certo isso que eu estava fazendo. Pensei que não, né? Sempre dá errado. Quantas vezes a gente começa a fazer um serviço? A gente tem experiência própria disso. Começa a fazer um serviço, o inimigo tenta enfiar a colher dentro do pau para não dar certo. Aí você mais de que ele pensa, é você, né? É você, né? Para tudo. Dá um pensamento a Deus. Depois aqui encaixa. Uma ocasião eu estava fazendo uma parte elétrica. Parte elétrica eu nunca, como diz o popular, né? Dei bobeira porque a coisa não admitia eu. Estava fazendo uma parte elétrica, não admitiu. Tem uns 25 anos atrás. A hora que ligava a chave lá, desligava. A sorte que a chave era de 30. Custou 50, não precisava. E ela, não é possível, não é possível. Eu faço com todo carinho, com toda atenção. Se eu quero pensar em outras coisas, eu paro ali, sento e vou pensar para depois. Não pode. Tem coisa errada, tem coisa errada. Uma coisa que talvez nunca acontecesse com ninguém. E não poderia. Eu não aceitava o erro no negócio. Eu estava de novo no evangelho, eu estava de boa. É o lugar que eu estava fazendo meus hinos no início, estava igual o nosso irmão Paulinho, que fez o primeiro amor lá nos hinos de louvor, né? O inimigo estava furioso, que não dava certo de jeito nenhum. Aí comecei a tirar caixinha por caixinha, vou tirar uma por uma. Aí tirei uma, olhei, certo. Tirei a outra, não é nada, não, eu vou transformado. Deus me parou comigo ali, para ver o meu esforço, aí me levou direto para a primeira tomada onde estava o erro. A hora que eu tiro, aí tirei aquela tomada fora do lugar e fui lá e liguei a chave. Funcionou tudo. O erro estava na tomada, mas eu liguei errado? Não. A tomada veio de fábrica, uma tomada conjugada com o interruptor fechada por dentro. Estava fechado o positivo e negativo por dentro da tomada. A hora que você batia o interruptor, aí dava aquele tremor e o relógio tapava. É impressa em material de marca, né? Naquela época as marcas melhores eram Piau e Fame e Alumbra. Essa tomada era Alumbra. Quer dizer, tudo de marca, não pode. Eu fui lá, corri lá, comprei uma tomada, eu dei no meu nome. Acabou o problema. Quer dizer, dentro do inimigo para tentar te tirar do sério, tentar fazer você murmurar diante de Deus. Você toma cuidado com isso. Tentar fazer você murmurar, aí você começa a fazer alguma coisa, meu Deus, eu estou cansado de fazer isso aí, como que não está dando certo, o que está acontecendo? Você pode desconfiar. Pode desconfiar. Aqui mesmo. Quantas vezes eu saí lá e bati o joelho aqui? É você, né? Espera aí. Não está aqui não, mas fica de lado. Chama-se Tiago, Efésios 6, dardo. Não, Tiago, é Tiago. Capítulo 7, 5, 8. Dardo inflamado do maligno. Dardo é seta. Seta que ele joga. Ele joga a seta na mente para te perturbar, para você ficar irado, para te tirar do sério.
Mas se você estiver revestido das armaduras de Deus, você está livre dos dardos inflamados do maligno. Ele está a fim de inflamar a sua mente. Mas Jesus Cristo está a fim de purificar a sua mente. Essa noite, Ele está trabalhando dentro de você. Hoje, o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha, não come. Isso segundo a carne. Porque segundo o Espírito, sabe o que acontece? Se você trabalhar, mesmo você trabalhando, se depender do seu trabalho, comprar um pedaço de pão, você passaria fome. Porque existe um pedaço de pão que ele é especial e não existe dinheiro que compre. Aquele que ele falou lá: este é o meu corpo, eu sou o pão da vida, este é o meu corpo que é partido do vosso. Esse é de graça para aquele que crê na sua palavra, e que você possa procurar participar desse pão, chegar cada dia mais até Deus, porque esse aí dá saúde, não para aqui, para lá. Aqui nos conserva em vitória com saúde física também, mas a saúde mais importante é a figura para sempre. Vida eterna. O pão nosso de cada ano. Cada dia, Senhor, dá-nos hoje, Senhor. Dá-nos hoje, sempre buscando. Para quê? Ficar forte para quê? Pisar na cabeça do nosso inimigo que se chama Satanás, que anda tentando perturbar a humanidade, trazendo esse sofrimento que você vê nos dias de hoje para essa juventude. A juventude é o mais perseguido. Então, é aquela preocupação do inimigo, acabar com a juventude para não ser os pastores e missionários do amanhã. Mas, operando Deus, quem impedirá? Então, vamos receber nessa noite, o missionário, Carlos, estará com aquela leitura, oficial da ceia do Senhor. E hoje ainda temos aqui no nosso meio, a consagração da criança, nós vamos sempre com conteúdo bíblico, tudo que vamos fazer diante do altar do Senhor é com conteúdo bíblico. Amém, irmãos? Mais uma vez, saudando a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos puderem colocar sobre as nossas pés e abrindo as nossas vidas em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus, Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que o venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus, nesta semana estava conversando com um vizinho meu, e ele falou uma frase tão interessante: Deus é bom. E eu fiquei pensando nisso, e ele novamente falou: Deus é bom. E realmente eu pude concordar com ele que Deus é bom. Na semana que passou, veio um cidadão que, mesmo confessando
seu pecado, a justiça foi cruel, dando ele 22 anos de prisão. Mas como o nosso Deus é diferente, no momento que você confessa a Ele seu pecado, Ele diz: eu sou fiel para perdoar os seus pecados. Todo aquele que confessar o pecado, Jesus é fiel, perdoa o seu pecado. E novamente te dá o nada consta. O que é o nada consta? No momento que você pediu Ele perdão, Ele apaga o seu nome e dá o nada consta. Você não deve mais nada. Então nessa noite, que você, amada igreja, pode chegar diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero nessa noite o meu nada consta. Só pedir Ele perdão pelo nosso pecado, Ele apaga na mesma hora e você está livre. Não como justiça humana, que mesmo que confessar, a justiça te dá tantos anos de prisão. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, essa ceia não é a ceia do missionário Vidas d'Água, ela é a ceia do Senhor Jesus. Faça voto com Deus e participe da ceia nesta noite. Meu amado, minha amada, de repente não temos outra oportunidade, às vezes não sabemos o que irá acontecer conosco. Participe hoje. Hoje é o dia aceitável da ceia do Senhor. Oh, meu amado e minha amada, às vezes você fala assim: mas eu tenho feito tantas coisas que não é certo. Como diz na pregação do pastor, que a pessoa está andando desordenadamente, mas não tem problema. No momento que ele chegou a Deus, Ele chegará a vós e te dando perdão para você participar do corpo e do sangue do Senhor. E a todos vocês que estiverem em plena comunhão com a sua igreja, é digno de participar deste grande banquete espiritual que é a ceia do Senhor Jesus.